Hoje, dia 8 de abril, é o Dia Mundial de Combate ao Câncer, essa doença desafiadora e que traz muitas incertezas de verdade, né? Um dos momentos mais delicados é o diagnóstico, onde o paciente fica mais fragilizado. Qual a melhor forma de encarar esse diagnóstico e se manter principalmente firme em busca da cura? Bora ao vivo aqui falar com a Glaucinha Araújo, que ela está do lado de um psicólogo para poder responder essa e outras perguntas também, né, Glaucinha? Bom dia para você, bom trabalho, bem-vindo ao Correio Manhã, Glaucinha. Oi, João, bom dia para você, querido, bom dia para todos que estão com a gente aqui no Correio Manhã. Eu falo ao vivo do Hospital Napoleão Laureano, que é referência no tratamento de câncer no estado da Paraíba. João, você falava do diagnóstico e realmente ele é desafiador e também assustador. Diria que muitas vezes uma sentença de morte. Já passei na minha casa por esse diagnóstico várias vezes, com meu sobrinho, com minha mãe, com meu pai, com meu irmão. Então, eu entendo muito bem como tudo isso funciona na hora de você ter um diagnóstico, uma confirmação de ter um câncer. Mas o que acontece? Mesmo a gente tendo e sabendo que estamos em uma parte já do tempo em que os tratamentos eles são muito mais eficazes, a gente tem uma sobrevida muito maior, a gente ainda se assusta com isso, porque o câncer é uma doença em que você ainda trata do desconhecido e além de tratar disso, a gente ainda tem a questão de que ela bate bem na autoestima. Por isso, a nossa preocupação em conversar com o especialista para saber como é que a gente deve lidar com todos esses medos. A gente também foi atrás aqui de alguns números para saber no estado da Paraíba que tipo de câncer são mais frequentes. A gente tem o de próstata, que tem mais de 1.600 casos diagnosticados por ano. E depois a gente tem o de mama, que tem mais de 1.400 casos por ano. A gente vai falar agora com o psicólogo Gilson Rolim, que está aqui ao meu lado. Bom dia. Eu queria saber logo de início, o diagnóstico naquela hora, como eu recebo ele, vai determinar todo o resto do processo, principalmente o sucesso no meu tratamento? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Glaucia. Bom dia a todos. Considerando que estamos no século XXI e de que os tratamentos com câncer estão sendo menos agressivos, menos invasivos e ao mesmo tempo mais eficazes, receber um diagnóstico de câncer não é uma doença fácil de tratar, nem tampouco fácil de conviver com ela. Câncer ainda é uma doença altamente preconceituosa e quanto mais preconceituosas são as doenças, mais elas são impactantes do ponto de vista emocional, né? O importante para o paciente é que ele possa ter em torno dele, em volta dele, uma rede de assistência que possa oferecer nesse momento, né? É uma doença que eu considero não é só uma doença dele ou dela, é uma doença sistêmica, é uma doença da família toda, né? Todos eles desmoronam diante de um diagnóstico desse, né? Nós estamos aqui no Laureano, nós temos uma rede de apoio muito grande, de especialistas para isso, tá entendendo? E o melhor tratamento, o melhor acolhimento é esse que você oferece ao paciente, que ele possa falar sobre os temores, né? Porque a doença, por si só, a doença ela oprime, né? Ela deixa o paciente, de certa forma, acuado na vida dele, tá entendendo? Então, a gente oferece a ele que ele possa falar, que ela possa falar e que eles possam, com a nossa ajuda, com a ajuda de toda uma equipe interdisciplinar, que eles possam continuar a desenvolver atitudes de enfrentamentos mais saudáveis para lidar com o quê? Com a doença e tratamento e que eles possam continuar também com o seu projeto de vida, na manutenção dos seus interesses. A gente motiva o paciente para que ele continue com isso. É importante a pessoa acreditar que existe a cura, que tudo isso faz parte de um processo e que a gente vai conseguir passar por ele? Glaucia, quando se fala em cura, hoje a gente trata câncer como não a gente trata há 40 anos atrás, né?
Claro, quando eu adoeço, quando eu perco a capacidade de ser saudável para ser doente, né, o tratamento que eu faço, seja qual for o tratamento que eu possa me submeter, eu viso a cura, eu viso ficar curado, restabelecer a minha saúde. Mas há 40 anos atrás, a gente tinha esse pensamento para tratar o paciente com câncer, de curar o paciente. Hoje, aqui no Laureano, no Alberto Einstein, em São Paulo, no Sírio, no mundo, na Europa, na América, o tratamento mais eficaz para câncer é esse que a gente oferece a ele, uma sobrevida com qualidade. Não necessariamente visando a cura do paciente, mas oferecer a ele que ele possa viver mais e com qualidade. Esse é o tratamento mais eficaz hoje com câncer. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado a vocês. Né? É importante, eu quero apenas frisar assim, a importância desses encontros, porque indiretamente, de um ponto de vista mais coletivo, a gente está desmistificando a doença do câncer. Né? Câncer é uma doença tratável, você pode conviver com seu ente querido com câncer, está entendendo? Isso faz muito bem à sociedade, esse tipo de abordagem, de evidência. Tá certo. E olha só, gente, eu, por experiência, eu digo para vocês, é importante você ter toda a esperança possível. Eu sei que o diagnóstico é muito difícil, mas se você conta com uma rede de apoio, sabe aquela história de que acompanha o paciente, vai com ele tomar a medicação, acompanha ele naquele momento que ele está ali sofrendo, que ele está com as dúvidas dele, escuta o que ele tem para dizer, não fica o tempo todo dizendo, você vai ficar bom, isso faz parte, a gente precisa dizer, mas aquela dor é tão íntima naquele momento que às vezes ele precisa só de um abraço, de um olhar, de uma compreensão e não daquela história de ficar dizendo todo esse processo vai passar, mas é importante ele entender que o amor vai superar tudo isso e que mesmo que ele tenha perdido partes dos membros, ele ainda é uma pessoa capaz de viver plenamente. Então, olha, acolhe o paciente com câncer, que ele vai entender que na vida ainda existe muita esperança e que o câncer é só uma fase que vai passar. Volto com você, João. Muito bem, Glaucinha, disse tudo. Um abraço meu aí para essa equipe maravilhosa do Napoleão Laureano. Obrigado, viu, Glaucinha?